benfeitoria útil. Tem uma empresa, tem um galpão comercial, né, industrial, com 200 metros quadrados, construa mais 50 metros, mais 100 metros, benfeitoria útil. E, por fim, benfeitoria voluptuária, que são aquelas que se destinam apenas ao quê? Apenas ao uso, à comodidade da pessoa que está explorando o bem. Então, o exemplo clássico de prova são sempre o quê? A pessoa que manda instalar lá na sua casa de praia, né, uma piscina. Veja, uma piscina, uma churrasqueira, elas vão dar um certo conforto para a pessoa, se destinam ao formoseamento do bem. Ok? Então, essas são as benfeitorias voluptuárias, estão voltadas ao deleite do proprietário do bem. Cuidado, quando nós temos uma briga pela posse do bem, a determinação se a benfeitoria é necessária, útil ou voluptuária, para saber se a pessoa que vai ter que sair do bem vai ter direito à indenização por elas, eu tenho que analisar se o possuidor estava de boa fé ou de má fé. Possuidor de boa fé é aquele que ignorava, por exemplo, o impedimento para estar dentro do imóvel. Então, por exemplo, uma pessoa foi lá e me vendeu uma casa, me enganou por completo, documento falso, procuração falsa, eu fui lá, entrei na casa, fiz os 3 tipos de benfeitorias. Após alguns meses, o verdadeiro proprietário da casa volta de viagem, descobre que eu estou lá dentro e me coloca para fora. Posso pedir indenização pelas benfeitorias? Cuidado. Nesse caso, como eu fui enganado pela outra parte, eu estava de boa fé, eu tenho direito à indenização e retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis. E cuidado, pelas benfeitorias voluptuárias, eu somente tenho o direito de ser indenizado, e se não for indenizado, eu tenho apenas o direito de levantar, mas eu não tenho o direito de reter. André, e se você estava de má fé? Se você invadiu o imóvel, você sabia que você não era o dono, e fez os 3 tipos de benfeitorias, quando o possuidor é de má fé, o Código Civil assegura a ele apenas o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias. Tem direito de retenção, professor? Resposta não. É só direito de indenização e é só pelas benfeitorias necessárias. Úteis e voluptuárias, então, o possuidor de má fé não tem direito a nada. Essa é a importância de estudar a classificação das benfeitorias, espécie de bens acessórios. Vamos à próxima pergunta? Professor, existe diferença entre bens acessórios e pertenças? Opa! Cuidado, hein? Na verdade, pertenças são espécies de bens acessórios. Qual é a ideia que nós temos, meus amigos? Olha só que bacana. Olha só que bacana. Quando nós dividimos os bens, né, em principais ou acessórios, qual é a ideia? Bens principais são aqueles que existem por si só. Bens acessórios são aqueles que têm a sua existência, que têm a sua finalidade, que têm o seu uso, vinculado ao quê? A um bem principal. Nós podemos dar o clássico exemplo da caneta. A caneta e a tampinha. Qual é o bem principal? O bem principal é a caneta. A tampinha é tão somente o quê? É tão somente um acessório do bem principal. Não é a caneta que existe em razão da tampinha, é a tampinha que existe em razão da caneta. Agora, cuidado. Quando nós falamos em bens acessórios, existem diversos exemplos de bens acessórios. Por exemplo, os frutos são bens acessórios. Benfeitorias são bens acessórios. E as pertenças, professor? As pertenças também são o quê? Também são bens acessórios. Tem sua existência vinculada à existência de um bem principal. O que são as pertenças? Os pertences são aqueles bens que, mesmo não constituindo parte integrante do bem principal, estão voltadas ao uso, ao aformoseamento do bem principal. Nós demos até exemplos aqui. Ó. Quando você chega numa casa, olha só que bacana, você vai lá e vai ver dentro da casa de uma pessoa está morando, utilizando para moradia. Você vai encontrar a geladeira, a televisão, o fogão, o armário, a cama, o sofá, diversos bens. Esses bens são considerados pertenças. Quando você vai num cinema, você vai ver a cadeira do cinema, a tela de projeção, a bilheteria, você vai ver o aparelho que faz a projeção em si, você vai ver diversos bens que estão sendo utilizados o quê? Para garantir o quê? Aquela exploração econômica do bem. São as pertenças. Só que o que chama tanta atenção do examinador nas provas e que a gente tem que tomar cuidado? Que as pertenças, embora elas sejam bens acessórios, ao contrário dos demais bens acessórios, elas, em regra, não seguem a sorte do principal. Então, anotou isso aí, ó? Como é que é, André? Coloque aí, ó, anote aí no seu caderno, hein? Você que está estudando, se preparando aí para o exame de ordem e para concursos. As pertenças, embora elas sejam bens acessórios,
Ao contrário dos demais bens acessórios, elas, em regra, não seguem a sorte do principal. Ok, em regra. Ficou bem claro? Finalizamos assim mais esse bloco aqui, e no próximo bloco iremos analisar as questões que já foram exigidas em exames de ordem anteriores. Vamos agora analisar as questões que já foram exigidas em exames de ordem anteriores e aplicar o que nós aprendemos na aula de hoje na análise das questões. A primeira questão aqui que aparece para a gente: de acordo com o disposto no Código Civil a respeito dos bens, assinale a opção correta. E a primeira assertiva, assertiva A, indagava: algumas espécies de bens imóveis podem ser fungíveis. E aí, hein? Está correto ou está incorreta? Meus amigos, essa assertiva está incorreta. Nós estamos procurando a correta. Bens imóveis, eles são sempre tratados como o quê? Sempre tratados como bens infungíveis, ok? Ou seja, como bens insubstituíveis. O que isso significa? Isso significa o seguinte, que se eu emprestar um bem imóvel para uma pessoa, se eu alugar um bem imóvel para uma pessoa, após o final do contrato, qual bem que deve ser devolvido? Sempre o mesmo bem. Não dá, meus amigos. É sempre. Falou em bem imóvel, bens imóveis são sempre bens infungíveis. Ok? Quando, por outro lado, nós estamos diante de bens móveis, cuidado. Bens móveis, eles em regra são o quê? Eles em regra podem ser substituídos, mas são fungíveis. Mas determinados móveis também podem assumir a característica da infungibilidade. O exemplo que nós demos de um automóvel. Se eu empresto um automóvel para uma pessoa, essa pessoa tem que devolver o mesmo automóvel. Se eu cedo lá um quadro para uma exposição, após a exposição deve ser devolvido o mesmo quadro. Ok? Então, cuidado. Imóveis são sempre infungíveis. Móveis podem ser fungíveis ou infungíveis. Alternativa A, então, está incorreta. Vamos à próxima. B. Pertenças são obras feitas na coisa ou despesas que se teve com ela, com o fim de conservá-la, melhorá-la ou embelezá-la. Opa. O que está errado aí nessa assertiva, hein? Pertenças são obras feitas na coisa ou despesas que se teve com ela, com o fim de conservá-la, melhorá-la ou embelezá-la. Meus amigos, nós já tratamos aqui dessa hipótese, não é mesmo? Isso aqui é exemplo de pertenças? A assertiva, ela trata das pertenças? Resposta não. O que a assertiva trata é do quê? São das benfeitorias. As benfeitorias, sim, que são obras, são despesas feitas com a coisa, com o objetivo do quê? De conservá-la, benfeitorias necessárias. Melhorá-la, benfeitorias úteis. Ou embelezá-la, as benfeitorias voluptuárias. Embora a pertença seja espécie de bem acessório, tome muito cuidado na hora da sua prova. Aqui não é de pertença que se trata a questão, é de benfeitoria, outra modalidade de bem acessório, tá bom? Vamos à próxima assertiva. C. Para os efeitos legais, considera-se bem imóvel o direito à sucessão aberta. Professor, o que é isso, hein? Para os efeitos legais, considera-se bem imóvel o direito à sucessão aberta. Afinal, o que é esse direito à sucessão aberta? Cuidado, meus amigos, com a troca de palavras. É a coisa que você já estudou, mas às vezes o examinador utiliza uma outra expressão e ele derruba na hora da prova. Direito à sucessão aberta é a mesma coisa que herança. A herança ou o direito à sucessão aberta, são sinônimos, é considerado bem imóvel, indivisível, até o momento da partilha, e é também considerado uma universalidade de direito. A alternativa C, então, pode assinalar aí, ó, é o X da questão. Está correta. Para os efeitos legais, considera-se bem imóvel o direito à sucessão aberta. Por que o examinador fez isso, professor? Por que o examinador tratou herança como um bem imóvel? Porque o examinador quis o quê, gente? Quis restringir, quis exercer um maior controle sobre os atos de disposição sobre o direito à sucessão aberta. Ou seja, para limitar que os herdeiros saíssem dispondo sobre os bens livremente, entre outras determinações que o legislador impôs, está de considerar o direito à sucessão aberta e o direito à herança como bem imóvel. Ok? Então, essa é a alternativa correta. Mas vamos analisar a última alternativa aí. D.
As benfeitorias úteis